Você sabia que demônios, espíritos malignos, podem usar pessoas para afetar a sua vida, principalmente para falar com você, para disseminar as ideias deles? E olha, as pessoas que você muitas vezes coloca como acima de qualquer suspeita. Fica comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor André Luiz. Pela graça dele, me usa. Eu trabalho com libertação e guerra espiritual. Já tem muitos anos, mais de 22 anos, né? Atuando nesse ministério e tendo a graça, o privilégio de ver Jesus levando, conduzindo pessoas para a libertação. As pessoas estão presas. Os demônios mantêm a maioria das pessoas sob cativeiro. E muitos nem imaginam que vivem assim. Muitas vezes a pessoa até acostuma a viver debaixo do sofrimento. Não que todo sofrimento seja demoníaco, tá? Mas que os demônios estão aí, gente. E eles estão. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem a todos, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, há a necessidade de, queridos, libertação, né? E eu quero falar aqui com você hoje sobre esse assunto tão importante. Nós estamos aí para iniciar um novo tempo, um novo ano, enfim. Independente de quando você esteja tendo acesso a esse vídeo, mas sempre há, meus irmãos, um novo tempo de Deus para as nossas vidas. E uma das coisas que você e eu, nós precisamos nos atentar, queridos, é em relação às investidas do diabo contra as nossas vidas. Existe um inimigo, pessoal, que é primeiramente o inimigo de Deus, que deseja te prejudicar. E você precisa estar atento. Infelizmente, cada dia mais as pessoas vivem com a guarda baixa, as pessoas vivem muitas vezes sem dar a devida atenção, tomar os devidos cuidados, as devidas precauções para com a realidade espiritual. Uma vez eu estava fui conversar com uma pessoa e essa pessoa não gostava de mim. De vez em quando acontece, né? E essa pessoa não gostava e eu fui conversar com essa pessoa para tentar entender o porquê, para desfazer um possível mal entendido e tal. Enquanto eu conversava, eu perguntei, mas o que você tem contra mim? Eu falei, eu não sei, eu não gosto de você, eu não vou com a tua cara. Teve uma vez que você falou algo, nem foi diretamente para mim, mas... Gente, aí eu fui ali conversando. De repente, olha, isso foi incrível, tá? Incrível. A pessoa falando ali, de repente ela começou a dizer assim para mim, eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu odeio você. Quando ela falou que essa palavra forte, né, eu odeio, já endemoniou, o demônio manifestou. O demônio que estava ali com ela, dizendo que me odiava, que não gostava de mim, manifestou, gente. Era demônio, pessoal. E ali eu, assim, né, expulsei o demônio, a autoridade de Jesus. E eu quero dizer o seguinte para você, muitas vezes você se depara com pessoas no teu dia a dia que estão sob a influência dos demônios e eles falam com você, sabia? Ó, deixa eu só dar um pano de fundo aqui da palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus 16, 21, preste atenção nesse texto. Desde esse tempo começou Jesus mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e lá ele sofreria muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas. Ele seria morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus estava ali preparando os discípulos e dizendo, né, que ele seria necessária a crucificação dele. Já estava, né, dando ali, preparando, dando alguns spoilers. Aí o versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo,
dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai te acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim nas dos homens. Quando Pedro ouviu Jesus falando da necessidade de passar pelo que ele haveria de passar, Pedro vem e fala, né? Não, tem compaixão de ti, Senhor. Essas coisas não vão te acontecer, não. Jesus imediatamente, pessoal, percebeu não, mais que isso, discerniu a voz de Satanás usando o discípulo dele, usando Pedro. Se o diabo usou até Pedro, ele pode usar qualquer um, pessoal. Então nós precisamos tomar muito cuidado. A linha é muito tênue. Tem gente que é meio que assim, né, pessoal? Não precisa nem ter discernimento para saber que a pessoa está sob influência de demônios. Pessoas que falam palavrões, pessoas que expressam ira e raiva, aquela coisa toda, né? Estão sob influência de demônios. Mesmo aquelas que sofrem de problemas mentais, psiquiátricos, existem enfermidades que fazem com que a pessoa fique mais nervosa, mais irritada. Sim, há uma doença aí que precisa de tratamento. Só que ainda assim, se a pessoa não consegue, né, de certa forma, se controlar, ela dá uma brecha para que o demônio entre e ele possa usar essa pessoa. Então tem gente que, assim, tá na cara, né, que o diabo tá ali deitando e rolando e fazendo de gato e sapato, usando a boca da pessoa, pessoas negativas, pessoas que, enfim, né, gente. Mas, pessoal, assim, existem muitas... Eu tô até me atrapalhando aqui, mas existem outras situações de pessoas próximas, até mesmo familiares, que podem dar bobeira e o diabo vir, queridos, e falar através deles. Tem gente que já está endemoniado mesmo, certo? Tem gente que, assim, como que eu quero dizer? A pessoa, né, enfim, devido à vida dela, a história dela, ela vive sob influência dos demônios, de modo que os demônios a pegam o tempo todo. Tem gente que às vezes o demônio até incorpora e a pessoa nem percebe. E aí, quando você está conversando com a pessoa, às vezes é com o demônio, nem é com a pessoa, sabia disso? Agora, tem gente que não chega a incorporar. Só que, pessoal, os demônios falam, sabe onde? Na nossa mente. E chega a voz espiritual muitas vezes por meio de pensamentos. Do nada, você vê Pedro aqui, eu acredito que Pedro estava ali de boa, ouvindo Jesus, aquele discurso. E ali, ele, de repente veio uma ideia, assim, uma falta de discernimento. Ele, não, Jesus, para que sofrer? Não é necessário sofrimento, tenha misericórdia de você mesmo, né? E o demônio entrou ali e colocou aquele pensamento na mente do Pedro. E Pedro apenas reproduziu. Só que Jesus identificou que aquele conselho de Pedro era um conselho espiritual, demoníaco. Você está me entendendo? Então eu quero, assim, né? Nós precisamos, queridos, estar atentos. E agora, como fazer? Como nós vamos nos livrar disso? Nós precisamos, amados, de discernimento de espíritos. Por isso que você precisa estar perto de Deus. Você não pode se ausentar da presença de Deus. Porque se você ficar longe de Deus, você não vai ouvir a voz dele. Ele não vai falar se você estiver longe. É lógico, né, gente, que ele está em todo lugar. O Senhor está contigo até lá no mais alto. Se você fizer da sua cama o mais fundo abismo, como diz lá o Salmo 139, ainda assim ele estará contigo. Sim, mas quando nós, amados, nos afastamos de Deus, quando nós permitimos que muitas vezes o pecado, as concorrências, as distrações, quando você deixa de ter um tempo de oração, quando você deixa de ter o seu tempo com a palavra de Deus, quando você se afasta dos cultos da sua igreja, você vai se afastando de Deus. Aí ele está falando contigo, mas você não escuta. Imagina, coloque-se aí uma distância. Muitas vezes eu estou na minha casa, minha esposa está no quarto e me pede um favor. Eu não entendo o que ela está falando, está longe. Eu chego nela e falo, olha, eu não sou Deus. Né? Eu não escuto orações, né? Tô brincando, né? Tem que falar, tem que chegar mais próximo, tem que me chamar.
Se estiver longe, não tem como. E assim é com Deus, pessoal. Então, se você ficar longe do Senhor, que é isso que o inimigo vai fazer. Ele vai tentar colocar obstáculos na sua vida para que você se afaste de Deus. Vai colocar bastante atividade, preocupações, coisas que vão ocupar a tua mente, o teu coração. E quando vai ver, você produziu muito naquele dia, mas na presença de Deus você produziu pouquíssimo. Então, você vai sendo enfraquecido de ouvir a voz de Deus. E aí o diabo vem, usa uma pessoa, e pode ser qualquer um, viu, pessoal? Até mesmo, com todo respeito, líderes religiosos. Por isso que nós precisamos buscar discernimento de espíritos, para poder discernir quando é a voz de Deus e quando não é, entendeu? E aí o diabo vai usar. E assim, o diabo vai usar pessoas para te humilhar, para te colocar para baixo, para te desmotivar. É assim que funciona. Para poder fazer o sonho morrer no teu coração. Colocar você. O que o diabo mais quer é fazer você ser uma pessoa triste, desmotivada. Ele vai tentar te desvalorizar. Entendeu? Então toma cuidado com isso. Então é isso. Eu quero orar então por você, para que a gente tenha esse entendimento, tá? Coloca aqui nos comentários aí os pedidos de oração. Tô aqui também para orar. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha ele para pelo menos 10 pessoas, para que essas pessoas também aprendam a se defender, tá bom? Meu Deus, eu quero te pedir a tua mão sobre minha vida, sobre quem está aqui comigo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tu sabes, ó Deus, que o nosso inimigo é sutil. Ele conseguiu enganar até os anjos nos céus. Então nós estamos sujeitos ao engano. Pedimos a tua misericórdia, pedimos, ó Deus, o teu perdão. Pedimos, Senhor, a tua mão, venha cobrir as nossas vidas. Livra-nos do mal. Lança luz, ó Deus, e todas as vezes em que o inimigo tentar falar conosco, nos enganar, que ele seja desmascarado no nome de Jesus. Desmascarado no nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, eu peço aqui para que cada pedido de oração seja respondida e a tua bênção sobre o teu povo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Compartilha geral, deixa a curtida no vídeo. Se foi abençoado, se quiser fazer uma oferta de honra no canal, na descrição tem como fazer. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.